O tema do mês é Prepara-te. E esta palavra Prepara-te, ela dá para muita coisa, não é? Eu pedi que tirassem aquela luz, faz favor. A luz. Glória a Jesus. Esta aqui, se faz favor, tira. Vamos acender. Pedíamos aqui. O som está assim meio estranho para mim, não sei como está na sala. Pedimos pensar nesta manhã no que é que devemos estar preparados, não é? E uns iriam dizer para receber o Euromilhões, outros iriam dizer para vencer o coronavírus, outros iam dizer preparados para uma guerra, preparados para tantas coisas, não é? Mas eu quero vos dizer que hoje vamos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Pode dizer amém? Amém. Essa é a melhor coisa que o homem se pode preparar, é para estar diante do Senhor. Muitas vezes achamos que não temos que fazer nada, mas de acordo com aquilo que é o princípio de Deus, também devemos nos preparar. Vamos fechar os nossos olhos no lugar onde estamos. Tu que estás em tua casa, estás no teu trabalho e quem sabe estás a ouvir esta mensagem. Eu pedia que se tiveres um momento para poder fechar os teus olhos. Se estiveres a trabalhar, não feches, não vais-te alejar, ou a conduzir também não. Mas um momento de reflexão. Vamos buscar ao Senhor e vamos dizer juntos uma oração. Vamos dizer juntos: Pai, nesta manhã, nosso coração, o meu coração, deseja a Tua presença, deseja estar face a face contigo. Por isso, nesta manhã, ajuda-me a estar preparado para me encontrar contigo. Eu quero Te entregar a minha vida, o meu coração, para estar preparado, para ver a Tua glória, para estar diante de Ti, para receber a Tua orientação, para que possa viver nesta terra, guiado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu dou toda a liberdade ao Espírito Santo para transformar a minha vida, para me convencer do próprio pecado, a fim de que me possa arrepender e viver em perfeição, em plena vontade de Deus, para influenciar o meu próximo, aquele que é o mais próximo de mim, a fim de que ele te queira também. Pai, nesta manhã, usa o teu servo para que ele seja um profeta de Deus, para que a tua palavra, através da sua boca, possa criar o impacto que tu queres. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você quer dar um aplauso a Jesus? Amém? Vamos manter-nos de pé para ler um texto sagrado em Êxodo 34, versículo 1. Êxodo 34, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Êxodo 34, versículo 1. Na versão Almeida e corrigida. Glória a Deus. Amém? Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te, diga comigo, e prepara-te. Diga comigo, e prepara-te. Para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali põe-te diante de mim, no cume do monte.
E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se pastentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. E o Senhor, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor é Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até à 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Amém? Ainda versículo 9. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura serviço, porém perdoa a iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Bonito, não é? Vamos dar um aplauso à palavra do Senhor. Amém? Podem sentar. Estamos numa época de tudo se prepara, as pessoas estão se preparando para muitas coisas. Na sexta-feira o nosso tema foi Prepara-te, e fizemos aqui uma análise e uma pequena destreza bíblica e também uma pequena análise cronológica da Bíblia sobre as orientações de Deus para que em determinados momentos as pessoas se preparassem para algo. Falámos sobre o grande dilúvio que aconteceu na humanidade, revelado através de Deus, na pessoa ali de Noé, no Gênesis, e vemos que Deus mandou Noé preparar uma arca para que houvesse uma grande catástrofe. Estamos de acordo? E houve uma orientação divina para que Noé preparasse uma arca para um fenómeno que nunca tinha acontecido na terra, que era uma chuva abundante. Não só choveu, como também toda a água subterrânea se subiu e a terra, segundo consta na palavra de Deus, ficou inundada de água. E é curioso que durante mais ou menos 120 anos, de acordo com o texto sagrado, nós encontramos Noé a pregar que Deus iria destruir a terra. Houve um preparo. E falámos isso. Também, pois, passámos por outros acontecimentos muito diversos, nomeadamente José, um acontecimento incrível em que ele recebeu de Deus uma orientação que a terra ia estar com 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande falta. Então José, o segundo, que para mim foi o primeiro do Egito, ele pôde orientar a terra e proteger a terra da morte da fome, porque preparou, não é, 7 anos de fartura para os 7 anos de fome. E falámos muitas coisas, o Novo Testamento, etc. Andámos por muitos lugares. Acho que quem ganhou foi a família Ferreira, nos pontos que estava a adquirir. Concorda comigo, irmã Luísa? Foi a família Ferreira. Um aplauso para a família Ferreira, na pessoa do Rodolfo e da Cleice, porque foi quase uma brincadeira, e assim pudemos estudar a palavra do Senhor para nos fazer ver que é bom também nos prepararmos caso haja uma pequena chatice ou uma grave chatice com esta história do coronavírus, que nos devemos preparar em algumas áreas, e falámos sobre isso. Não ficarmos com medo, não termos pânico, mas nos prepararmos, seja com alimentos, seja com questões de higiene, produtos higiênicos, até farmacêuticos, no caso de haver 1 mês, 2 ou 3 ou 4, ou até mais, não se sabe, de alguma situação mais grave que venha até Portugal. Como estamos a ver na Itália, como vimos também na China, e está a acontecer em muitos países, acho que nós somos igreja prudente, somos pessoas prudentes que Deus nos manda prepararmos, não? E o tema do mês passa a ser Prepara-te. E eu queria vos mostrar que no contexto que nós estamos aqui a falar é, de facto, um contexto bíblico. Deus diz a Moisés
para se preparar para se encontrar com Ele. Amém? Prepara-te. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Deus orientou Moisés que havia necessidade de se preparar para algo grandioso. E o que eu tenho para dizer nesta manhã é que nós precisamos de nos preparar para algo grandioso da parte de Deus, que Ele nos quer usar a todos nós, seja por causa de uma crise, seja por causa de quem somos. Nós fomos chamados para nos encontrarmos com Deus. A Igreja de Jesus, ela foi levantada por Deus para ter comunhão com Deus, para estar na presença de Deus, para adorar a Deus como Ele é digno. Mas muitas vezes nós achamos que Deus, qualquer coisa serve. Mas não. Note o contexto deste texto. Sabemos que Israel tinha saído da escravidão do Egito. Deus tirou com mão forte, como diz a sua própria palavra, o seu povo hebreu, chamado hebreu, não é? O Israel que ali havia, aquele que veio da descendência de Abrão, em que subiu ao Egito, e por causa daquilo que José fez, viveram ali mais ou menos 400 anos, 4 séculos, mas que o povo aumentou em milhões de pessoas. Mas o Senhor tinha-lhes prometido uma terra, e Deus os libertou e os livrou dos egípcios que os escravizavam, que matavam os seus próprios filhos por causa do aumento numérico do seu próprio povo, e o próprio Faraó, com medo de que o povo viesse a dominar o próprio Egito, começaram a matar os varões, as crianças que nasciam e eram mortas, mas o Senhor libertou este povo ao ponto de Faraó o deixar sair e ir para a terra que ele quisesse. E o que é que aconteceu? Quando eles já tinham passado o Jordão, o Mar Vermelho, quando já tinham passado o Mar Vermelho, o povo estava diante do Monte Sinai, e ali Deus tinha dado as primeiras tábuas, os 10 mandamentos, em que Deus tinha escrito com o seu próprio nome, com o seu próprio dedo. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo tinha feito um Deus de um bezerro de ouro, e estavam a adorar o bezerro. Aquele bezerro estava a ser elevado ao nível de Deus, no qual até dizia ao povo que foi este bezerro que nos libertou do Egito. E as primeiras tábuas foram destruídas naquele momento. Quando Moisés desceu, ele mandou as tábuas, e de fogo, Deus mandou um fogo e destruiu, e as tábuas foram queimadas. Segunda oportunidade, Deus deu de novo a oportunidade das 2 tábuas. Porquê? Porque diz o Senhor, as tábuas, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Antes de mais, ele quebrou as tábuas e as tábuas representavam a orientação de Deus, as tábuas representavam a palavra de Deus, as tábuas representavam princípios para um povo, e elas foram quebradas por causa da idolatria levantada, por causa do pecado que o povo deixou entrar em seu coração, e só a palavra de Deus pode quebrar toda a coisa errada. Pode dizer amém? E a igreja tem que estar preparada. Moisés se preparou para receber as primeiras tábuas, e Deus o orientou para que ele recebesse as segundas tábuas, mas ele tinha que preparar as pedras para que Deus pudesse escrever nelas. Eu queria dizer nesta manhã, meus amados, essa coisa de ser crente à nossa vontade, ser crente sem regras, ser crente sem princípios, ser crente à nossa vontade, não serve. Porque todo aquele que quer realmente estar diante de Deus, receber a orientação de Deus, receber algo especial de Deus, ele também se tem que preparar. Uma coisa, e como a minha meditação tem 2 focos, e eu estou a começar pelo mais espiritual ainda, uma coisa é eu querer receber Jesus como Salvador. Outra coisa é eu querer ser alguém guiado por Deus para fazer a diferença numa geração. Uma coisa é eu receber a salvação. Outra coisa é eu promover a salvação. Uma coisa é eu ser salvo e perdoado. Outra coisa é eu levar outros ao caminho do perdão e da salvação.
Uma coisa é eu preparar-me para receber o Senhor, para receber o perdão dos meus pecados. Outra coisa é eu promover, como Jesus disse, ser de minhas testemunhas. Amém? Eu creio, irmão, que nós temos de estar preparados nestes dias para falar às pessoas que nos rodeiam que Jesus Cristo é a esperança. Há pessoas que apresentam Jesus de uma forma errada. Apresentam Jesus pelo medo e outros apresentam Jesus pela forma do benefício. Vocês entendem? E nós, irmãos, acho que nós temos que apresentar Jesus por aquilo que Ele é. Aquilo que Ele representa. Aquilo que Ele fez por nós. Ninguém há na história da humanidade, dos deuses que se foram levantando, que tenha feito o que Jesus Cristo fez. Nós temos que apresentar as pessoas e prepará-las para se encontrar com Jesus. Amém? Se nós fizermos uma análise da parte daquilo que Deus fez, a própria palavra de Deus diz que Jesus desceu à terra. Amém? Ele se fez homem. Ele se preparou para se poder um dia salvar a nossa vida de todo o pecado. Ele se preparou para a cruz. Lembram-se? Ele se preparou. Aliás, alguém foi um dia levar a Jesus um vaso de alabastro, um unguento puro, que lavou os seus pés, que banhou sobre Jesus em vida algo que se fazia em morto. E ele disse, tu não me deste ósculo. Mas esta mulher não parou de me beijar os pés. Tu não me honraste como visita. E esta mulher não fez outra coisa. Está-me preparando para aquilo que vai acontecer. Ou seja, Deus é um Deus que nos manda preparar para muitas coisas. A minha pergunta é, estás preparado para casar? Estás preparado para trabalhar? Estás preparado para viver? Estás preparado para promover o amor ao próximo? Estás preparado para perdoar quem te ofende? Estás preparado, como dizem em Amós 4:12, portanto assim te farei, ó Israel, porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Estás preparado para te encontrar com Deus? Então a igreja, irmãos, nós fomos chamados para nos prepararmos. Se nós olharmos para Moisés no texto que temos estudado, estamos a estudar nesta manhã, nós vemos que Deus disse, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali põe-te diante de mim. Estás preparado para te colocares diante do Senhor? Hã? O que é que nós estamos preparados? Estamos preparados para tantas coisas. O mundo, irmãos, dizem que há dias alguém, por causa desta epidemia, que se pode transformar em pandemia, estavam a dizer que alguém falou que o país, Portugal, tinha que se preparar para 1 milhão de contaminados. Depois alguém disse 21 mil. E por causa da gripe das aves, que atingiu não sei quantos milhares de pessoas, fizeram um estudo e dizem essas coisas. Imaginem se houver 1 milhão de pessoas, todo o país fica parado. Mas não acredito que isso aconteça. No entanto, meus amados, até onde estamos preparados para que venha o que vier sobre a terra? A Bíblia mandou-nos preparar. A Bíblia disse que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos. A Bíblia diz que virão epidemias, pestes, virão terremotos, virão coisas das mais diversas, graves sobre a humanidade. Mas também diz para não termos medo nem nos assustarmos, porque não é o fim, mas é o princípio das dores. A igreja não tem que ter medo de nada. A igreja tem que estar preparada para tudo. Porque a nossa esperança não é uma esperança naquilo que é terreno, naquilo que é material. Nós muitas vezes achamos que se tivermos dinheiro, se tivermos sucesso, se tivermos um futuro garantido, se tivermos uma série de coisas que nos dão segurança, que isso não, qualquer coisa que aconteça não nos vai atingir. Mas eu quero vos dizer, amados, o melhor preparo para nós termos na nossa vida é para estarmos diante do Senhor.
Moisés se preparou para estar diante de Deus no Monte Sinai, para ali invocar, ali estar na presença do próprio Deus. Amós, no tempo de Amós, que era um boieiro, um profeta boieiro, um profeta rude, da roça, como dizem os brasileiros, do interior. Mas Amós não era um homem qualquer. Amós não era da elite dos profetas, não era da elite de uma genealogia elevada, não tinha sequer estudos suficientes para discutir uma teologia. Amós era um boieiro, e um boieiro meio abrutalhado, que chamava às mulheres vacas e aos homens bois. Não é? Amós vem de uma geração e vive numa geração, e diz o texto, que ele era carregador. O próprio nome de Amós tem a ver com isso, tem a ver com o nome que significa carregar, o nome que tem a ver com alguém que carrega, alguém que está a viver um tempo de carregar fardos. Amós, ele viveu uma experiência com Deus e ele entendia que a geração que ele vivia era uma geração que estava em pecado, tanto que o título do seu próprio livro, ele representa justiça, retidão e retribuição divina pelo pecado. Amós, um profeta de Deus, ao qual o seu nome significa carregar, diga comigo, fardos. E ele quando estava a pregar, quando ele estava a profetizar, quando ele estava a dizer ao povo de Deus, ele dizia: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A melhor coisa que o homem pode ter é preparar-se para encontrar-se com Deus. Não é preparar-se só para causa de uma crise. Eu dei o conselho aqui e poderei dá-lo, que o que devemos fazer sem stress, vai ao supermercado hoje, compra mais umas coisinhas, prepara-se para 3 ou 4 meses de alguma situação. Não aconteceu nada, glória a Deus, graças a Deus. Mesmo não acontecendo nada, meus amados, já há empresas paradas, já há situações graves económicas a nível mundial, as coisas não estão fáceis e tudo diz que vai atingir o mundo inteiro este vírus gripal. Então nós temos que nos preparar. Não é medo, é prudência. Senão Deus não tinha usado José, para preparar 7 anos de fome. Nós temos que entender, não é uma coisa... Os espiritualistas, parvos e ignorantes, há que dizem, não precisamos de nada, mas com esses mesmos espiritualistas, que se intitulam espiritualistas, eles não olham para a própria palavra de Deus, que Deus nos manda preparar. A coisa mais importante a estar preparados é para nos encontrarmos com Deus. E encontrar com Deus em 2 fases distintas da nossa vida. A primeira é para estar na sua presença e receber a sua palavra, conforme Moisés pôde receber a palavra de Deus. Nas tábuas de pedra que ele voltou a preparar, o Senhor escreveu a sua lei. E de acordo com as primeiras tábuas, o que destrói o pecado, o que destrói a mentira, o que destrói toda a maldição, o que destrói tudo aquilo que é errado, é só uma coisa, a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou isso quando esteve na terra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta as pessoas não é uma dispensa, sem dúvida. Isso é uma atitude de prudência. Amém? O que liberta as pessoas de qualquer mal é, sem dúvida, nós estarmos preparados com a palavra de Deus para poder dizer às pessoas que nos rodeiam que nada disto que está a acontecer é algo que nós desconhecêssemos, mas que há esperança. Amados, eu não sei quantos anos Deus me vai dar de vida, não sei. Tenho dito que hei de viver muitos, assim nem que seja como a vida de Moisés, mas só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Mas uma coisa eu sei, eu quero estar preparado para viver e para morrer. Não temos, eu acho que o evangelho apresentado pelo medo é errado. Você concorda comigo? É errado. Ganhar uma multidão de pessoas pelo medo do vírus, pelo medo da pandemia, pelo medo de uma guerra, não é a forma certa.
Nós temos que apresentar Jesus porque Ele é a melhor escolha para a nossa vida. Nós temos que apresentar Jesus porque foi o único que provou que nos ama. Nós sabemos que Ele é o amor da nossa vida. Eu não sigo Jesus por causa do inferno, nem por causa do céu. Eu sigo Jesus porque Ele é a verdade. Ele me tem dado esperança. Ele tem-me perdoado os meus pecados. Ele tem-me dado a salvação. Eu hoje sinto em paz. A minha vida é paz por causa dEle. Ele me tem curado, me tem liberto, me tem restaurado, tem posto tudo o que eu preciso na minha própria vida. Seguir Jesus não é uma questão de lucro ou prejuízo, é uma questão de amor. Amém? Porque Ele me amou primeiro, eu o amo a seguir. Porque Ele deu a vida por mim, eu estou pronto a dar a vida por Ele. Porque Ele me salvou, eu estou pronto a dar a vida para que outros sejam salvos. Porque Ele me deu tudo o que eu preciso, eu estou pronto a dar tudo o que Ele me pedir. Amém? Não é uma questão de troca, é uma questão de reconhecimento, de amor, de paixão, de gratidão. Amados, a eternidade é o caminho que para todo o homem e para toda a pessoa que nasceu, seja todo crente ou descrente, ele vai ter uma vida eterna. Ou com Deus, ou sem Deus. Nós uma coisa temos certa, a morte. Mas uma coisa temos certa, a eternidade. E a eternidade ela é definida enquanto vida, não enquanto depois da morte. Meus amados, respeito todos aqueles que fazem diferente do que eu vou dizer. Missas de corpo ausente não resolvem o problema de quem morreu. Missa pelos mortos, oração pelos mortos, rezar pelos mortos. Não, como vem lá no livro de Macabeus, não resolve porque não salva. Porque Deus diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E Amós dizia isto, tendo em conta que nós muitas vezes não estamos preparados para o dia em que Jesus há de vir buscar a sua igreja. O Senhor Jesus falou uma parábola das 10 virgens. 5 eram virgens prudentes, 5 diz a Bíblia que eram loucas. Ambas eram todas virgens, diz a palavra do Senhor. Todas elas tiveram o azeite que representa a presença de Deus. Todas elas eram virgens e todas elas esperavam o noivo. Fala da igreja de Jesus, fala dos que se dizem cristãos, não fala de um grupo qualquer. Fala de homens e mulheres ao longo da história do mundo e que no presente momento estão vivos, alguns, outros já morreram, mas fala de uma igreja, a igreja do Senhor. E muitos que há, que até são puros, vivem afastados do pecado. Muitos há que até, aliás, todos tiveram azeite, a presença de Deus. Todos tiveram uma experiência real com Deus. E todos esperavam o mesmo Deus, o mesmo noivo. Mas 5 não entraram. E 5 entraram. O mais incrível é que as 5 loucas e imprudentes quiseram o azeite das prudentes. E elas disseram não. E isto nos ensina que a presença de Deus na tua vida não serve para a tua mulher. A presença de Deus na tua vida não serve para o teu vizinho nem para os teus filhos. O azeite da tua vida é para ti. Mas há quem queira o teu azeite. Há quem queira o teu lugar. Há quem queira tomar aquilo que não se pode dar. Amém? E nós temos que entender nesta manhã. Estar preparados para nos encontrarmos com Deus é similar àquilo que aconteceu, que Deus orientou o próprio Moisés. Prepara-te para subir ao monte e ali perante mim possas estar diante de mim e clames. E diz que Moisés, a seguir no versículo de número 4, lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. Para estarmos diante de Deus não é como tu queres, como eu já disse. É como Deus quer. O caminho de Deus não é à tua moda, não é à tua forma.
Sabe que nos nossos dias hoje existe muita forma de estar, muita maneira de ver o cristianismo, muita maneira de caminhar um cristianismo errado. Deus diz que Ele fez conforme o Senhor ordenara. E ali foi. E quando ele estava diante do Senhor, diz a palavra do Senhor, ele se colocou e clamou ao Senhor. Rogou. Então Moisés esteve diante do Senhor e orava, clamava ao Senhor. E não só clamou por ele, como também, meus amados, ele clama pelo benefício do seu povo. Ele ora para que Deus perdoe. Ele ora para que Deus liberte. Ele ora para que Deus salve o seu povo. Ele ora para que Deus perdoe o pecado do povo. Porque Ele próprio diz do próprio Deus: Tu és o Deus da beneficência, o Deus do amor, o Deus do perdão. Meus amados, não importa o que é que tu fizeste. Às vezes nós temos pessoas que dizem de Deus que Deus é injusto. Porquê? Porque Deus é capaz de perdoar um assassino, Deus é capaz de perdoar um ladrão, Deus é capaz de perdoar qualquer tipo de prostituta ou prostituto, Deus é capaz de perdoar todo o tipo de pecado. E há pessoas que não são dignas de ser perdoadas, dizem alguns. Eu quero dizer nesta manhã que Deus perdoa realmente toda a gente. Mas só tem uma classe que Deus perdoa. É todo aquele que reconhece o seu pecado. É todo aquele que reconhece o seu erro e se arrepende diante de Deus e se prepara para se encontrar com Deus. É necessário nos prepararmos. Ontem estávamos aqui com um grupo de jovens, o qual nós chamamos o Game Night, não é? Foi isso? Game Night, em que foi maravilhoso, irmãos. Há muito tempo que não tínhamos um evento tão agradável. De jovens, bastante jovens, que não fazem parte da comunidade. Tínhamos um bom grupo da igreja. Foi um tempo precioso. Parabéns para quem trabalhou, parabéns para a igreja que esteve presente a apoiar os jovens. Irmãos, e nós temos falado, vamos levantar um grupo para tocar, a fazer um evento de gente que vai tocar no altar sem serem ainda salvos. Ou quem sabe vão ser salvos nos ensaios. Amém. Mas nós, irmãos, temos que entender, a igreja de Jesus, ela foi chamada para ganhar os pecadores. E nós queremos uma igreja, parece que estamos aqui a alimentar crentes. Nós temos que ver este lugar repleto de almas para serem salvas, para receberem Jesus, para serem perdoadas dos seus pecados, para Deus dar uma nova estratégia de vida, para fazerem diferença na nossa geração. A igreja de Jesus não foi chamada para ter dinheiro para se sustentar ou para que o pastor possa ter dinheiro para viver a sua vida. A igreja de Jesus foi chamada para trazer as prostitutas, os bandidos, os ladrões, os mentirosos, para que sejam salvos. Amém? E depois de salvos, preparados para estar na presença de Deus. São 2 níveis de preparação. A primeira nível, encontramos em Mateus 11, 28, que Jesus disse: vinde a mim. Quem? Quem? Ouvi muito mal. Estão aqui milhares de pessoas e não se ouve, não parece. Quem? Outra vez. Todos. Todos. Os que estáis cansados. Cansado de quê? Cansado da injustiça, cansado da mentira, cansado da falsa religião, cansado da falsa felicidade, cansado de um falso cristianismo, cansados de viver numa geração de mentirosos, mas que nós estamos prontos a ajudar os cansados. Amém? A trazer os cansados a Jesus. A mostrar a cruz, a mostrar o caminho que nos leva à vida eterna, porque o caminho de Deus, Ele não nos gera felicidade por causa daquilo que é externo. Gera felicidade por aquilo que se torna de dentro de nós. Vem de interior para fora. Deus passa a habitar dentro de nós. Passamos a ser uma geração nova. E os cansados? Quantos cansados andam aí? Irmãos, eu não gosto de ver, eu mais uma vez repito, acho que nós no Facebook não temos que estar a desabafar as nossas tristezas.
Não é? Temos que aprender no Facebook. Não é mostrar um falso cristianismo, porque se tu não és cristão, então estás no sítio certo para te tornar. Mas, amados, a nossa guerra não é uns contra os outros. A nossa guerra não é contra outras igrejas, não é contra outras formas de fé. A nossa guerra, irmãos, é nós estarmos preparados para nós nos encontrarmos com Deus. E todo homem que se prepara para estar na presença de Deus, ele pode guiar o povo a Deus. Ele pode guiar a sua família. Ele pode guiar os seus amigos. Porque Moisés, irmãos, ele teve que se preparar para trazer de novo as tábuas da lei. Para trazer de novo a palavra de Deus. Jesus veio à terra para levantar 12 discípulos para que eles pudessem preparar o mundo para caminhar com Deus. Amados, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Se você soubesse quantas pessoas vivem oprimidas neste mundo, é muita gente. Eu peço que me tragam uma garrafa de água, se faz favor. É muita gente oprimida, sem felicidade, angustiada, perdida, sem esperança. Porquê? Irmãos, quantos... Ontem não, na sexta-feira, estava com um idoso de 82 anos. E ele estava tão preocupado porque os 2 apartamentos que ele tem, que provavelmente foi aquilo que construiu numa história de vida. Ele pôde e estava-me a dizer, obrigado, e coisas tão bonitas que ele tinha na sua casa que custaram milhares de euros. Ele estava num dilema de ir para o lar e vender as suas coisas. E eu via no rosto dele a sua tristeza, a sua dor. Sem filhos, embora muitos filhos que ele ajudou, muita gente que ele pela sua vida ajudou, mas não tinha filhos, não tinha ninguém. E via-se no seu rosto a tristeza. Porquê? Meus amados, nós temos que ver quantas pessoas há que precisam de uma palavra de amor, de uma palavra de carinho. Não é de gosmas a querer explorar o que as pessoas têm. Não é a exploração do Evangelho a conquistar as pessoas através de ofertas, através de dádivas, através de sacrifícios, porque em lado nenhum nós vemos isso na Bíblia. Dar dinheiro para a casa do Senhor é uma questão de paixão. É uma questão de amor e é uma questão de fé. Eu não pago para ser salvo. Ninguém paga para ser salvo. Em lado nenhum você vê na Bíblia. Agora você, pela sua generosidade, por causa do seu amor, por causa da sua fé revelada através da sua oferta, Deus te prosperará. Porque Deus é Pai e a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, também colhe. Uma pausa para um Kit Kat. Vocês podiam dar um glória a Deus. De acordo com o texto que nós estamos quase a terminar a nossa breve meditação, pois temos o tema o mês todo para nos prepararmos para muitas coisas. O próprio Moisés, ele diz uma coisa que eu gosto muito. E ele diz: e disse o Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Coisa bonita, não é? Não é qualquer um que consegue dizer isto a Deus. Isto é, se o Senhor acha que eu mereço ser ouvido por si, se o Senhor acha que eu posso ter uma conversa consigo, vá agora, Senhor, no meio de nós. Coisa linda. Vamos orar isto também? Porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos tua herança. Eu não sei se vocês sentem o mesmo que eu. Moisés não tinha a visão do Evangelho.
Escute com atenção. Moisés não tinha a visão da cruz. Não tinha a visão da experiência do que Jesus fez e iria fazer anos mais tarde. O salmista, Davi, ele tinha muito mais visão disso do que nós. E ele revela isso. Moisés teve a visão da primeira Páscoa. Quem sabe, ele percebeu que algo grandioso iria acontecer, que iria substituir o nosso pecado. Pagar o preço do nosso pecado. E o Cordeiro ali revelado na primeira Páscoa com Moisés iria ser o Cordeiro de Deus 1000 e tal anos depois, que era Jesus Cristo. Eu não sei se ele conseguiu ter a visão, mas ele tinha uma visão de que éramos herança do Senhor. Não te esqueças, porque toma-nos por tua herança. Ele clama a Deus pelo perdão da iniquidade. Iniquidade é o pecado praticado por todo aquele que já conhece Deus. Diz aqui iniquidade. Depois a seguir, e o nosso pecado também. Amados, que nós possamos entender que Deus é o Deus que perdoa. E Deus te quer fazer herdeiro. E depois, mais tarde, no Evangelho, e mais tarde, através dos apóstolos, diz que nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros de Cristo. Ou isto é, nós somos herdeiros de Deus como filhos amados e co-herdeiro. Um co-herdeiro é alguém que herda com. Ok? E nós nos tornamos herdeiros com o próprio Cristo. Cristo é a personificação do primogênito, do único também, filho unigênito. Amém? Diz que é o primogênito de toda a criação e o unigênito de Deus, porque é filho único da Trindade. Ninguém consegue explicar a Trindade, esqueça isso. Meta isso para o lado, porque isso é para teólogos parvos. Mas todos conseguimos compreender a função de cada um, do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está aqui. E é Deus. E está aqui para curar, para libertar, para restaurar, para purificar a nossa vida, para trazer perdão aos nossos pecados, porque o Filho, ele esteve na terra há 2000 anos para pagar o preço do teu e do meu pecado. E Moisés estava com uma visão muito à frente. Esta oração, nós hoje temos conhecimento dela, mas ninguém assistiu a ela. Ok? Não foi uma oração farisaica, em que estava no meio das sinagogas ou no meio de uma praça pública a fazer uma oração bonita e elegante diante de todos os que ouvem. Esta oração foi única e foi exclusiva diante do próprio Deus. É a oração que Deus mais ouve. É a oração quando tu estás aos pés dele e te podes debruçar e dizer: Pai, tem misericórdia de mim. E consegues pedir pelos outros. Se nós avançássemos nas orações de Moisés, nós íamos ver que Moisés, logo em seguida, Deus estava tão zangado com o povo que o quis destruir. Sabia disso? E disse: eu levanto uma nova geração através de ti. E Moisés disse: não. O que vão dizer as nações que Deus tirou um povo e o deixou morrer no deserto? A igreja precisa de homens que se coloquem para orar pelo povo. Em vez de criticares os teus irmãos, de reivindicares amor, de reivindicares que os irmãos são uma treta e que as igrejas hoje não prestam para nada e que há ali, há lá, faz como Moisés, intercede pelo povo que tu criticas, intercede para que Deus perdoe a iniquidade do povo e para que Deus salve o povo, para que tu possas ser alguém que Deus olha e vê, alguém que ora pelo povo. Amém? O maior problema dos nossos dias, irmãos, não tem a ver com o conhecimento da palavra de Deus, tem a ver com o que fazemos com esse conhecimento. Ignoramos o conhecimento que temos de Deus e queremos ser vistos pelos homens, aplaudidos pelos homens, pregar aos homens para sermos aplaudidos e dizerem de nós: grande pregador. Mas eu quero te dizer, meu amado, Deus observa aqueles que em oculto dobram os seus joelhos e clamam pelos outros. Nesta manhã, a minha palavra, a palavra que eu senti no meu coração,
que se tornou o tema do mês, é preparar-nos para nos pormos diante de Deus e clamarmos pelo povo. Clamarmos pela nossa geração. Estávamos na sexta-feira, na nossa vigília, terminou as nossas vigílias, as últimas sextas-feiras, foram as sextas-feiras deste mês, fizemos umas pequenas vigílias até às 11, 11h30, não foi muito além, 3 horas de reunião em que pudemos orar. Amém? Hoje de manhã, às 9 horas, estávamos intercedendo por todos aqueles que não só têm estado connosco, ontem tiveram e têm estado a ser ministrados pela palavra, mas que nós possamos orar. O que marca a nossa vida diante de Deus não é o que nós fazemos para que os outros vejam, mas é o que fazemos em oculto com Deus. Se nós conseguimos levantar uma geração de homens apaixonados por Deus, que se prepara para estar diante de Deus. O que é que Deus disse a Moisés? Prepara-te. E preparar-se, irmãos, não é ficar a vestir outra vez túnicas, andar descalço. É preparar o interior do nosso coração. Eu hoje estava a dizer de manhã que Deus me desse uma palavra que pudesse vir ao encontro de quem me ouve. Porque teologia, grandes pregadores, o mundo está cheio. Mas uma palavra que toque os nossos corações, que mude a nossa vida, que nos faça ser jovens cheios da presença de Deus. Quando eu olho para estes jovens na frente e outros lá atrás e no meio da sala, que cada um possa, ao ir para as suas escolas, mostrar felicidade, mostrar amor, mostrar uma palavra de ordem, porque o que liberta as pessoas é a verdade. Amém? Então, que nós nesta manhã possamos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Amém? Eu pedia que ficássemos de pé antes de terminarmos. Queremos fazer uma oração. Qual é o preparo nesta manhã? Tem 2 sentidos. O preparar-nos para recebermos Jesus em nossa vida. Amém? E preparar-nos para receber algo mais grandioso. É estar diante dele, na sua presença. Por isso, nesta manhã, nós possamos desejar com todo o nosso coração tornarmos-nos herança de Deus. Queremos ser herança do Senhor. Filho de Deus, diz a palavra de Deus em João 1:12, são filhos todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. Vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo. Amém? O jugo é aquilo que aperta o bicho e o faz ser dirigido. É como se fosse palavra. É as tábuas da palavra de Deus. É a sua palavra. Amém? É a canga, como diz aqui o nosso Pacheco. O jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é suave. Tomai sobre vós o meu fardo. Porque não há dúvida que cada um tem que levar o seu. Não dá para partilhar o fardo. O fardo é teu. Mas o fardo do Senhor é leve. Mas diz uma coisa incrível. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, que Deus possa mudar a nossa vida nesta manhã. Eu não sei quantos de nós nesta manhã querem entregar a sua vida a Jesus. Querem entregar o seu coração para seguir Jesus. Quer preparar-se para se encontrar com Deus. Eu peço que levantes a tua mão. Eu quero ver a tua mão no ar. Enquanto tens a tua mão no ar, eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar por ti. Para que Deus possa fazer a diferença em ti e através de ti. Pai, em nome do teu Filho Jesus, tu estás vendo os braços no ar. Que nesta manhã, Espírito Santo, tu possas mudar as nossas vidas.
tocar os nossos corações. E todo aquele que também está na internet, ouvindo, apreciando, recebendo esta palavra, que nesta hora também possa levantar sua mão no lugar onde se encontra e receber-te para se preparar para se encontrar contigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, toma-nos em tuas mãos e tal como Moisés orou, Pai, perdoa o nosso pecado, a nossa iniquidade e nos torna herança tua, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos os que têm estado connosco. Deus vos abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser. Amém. Dê um aplauso para quem está na internet. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos lugares. Eu vou pedir que o nosso Alexandre, onde é que está o Alexandre? Venha ler o texto da ceia. Amém. Pois já, Gercinho, já cá está. Pode ler por ali e por lá. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Amém.